O gênero Survival Horror funciona de um jeito que muita gente estranha no começo. Diferente da maioria dos outros gêneros, ele não quer que você se sinta poderoso e muito menos confortável. Mesmo quando você aprende as mecânicas e começa a jogar melhor, a sensação de vulnerabilidade continua ali. E isso está longe de ser uma falha, nem uma dificuldade mal balanceada. É uma escolha de game design bem aplicada. E hoje a gente vai entender um pouquinho junto do porquê esse gênero tão consagrado do mundo dos games é construído dessa forma e porque essa sensação de insegurança e desconforto constante funciona tão bem. Vamos começar entendendo um pouco o que o Survival Horror se recusa a ser. A maioria dos jogos trabalha com uma fantasia muito clara. Você começa o jogo fraco, aprende o sistema, coleta itens e domina a mecânica. O jogo vai te dando controle, vai te dando mais recurso, vai te dando mais poder gradativamente para você sentir essa evolução. O Survival Horror se recusa a seguir esse caminho. Mesmo que você entenda do jogo, ele nunca vai te deixar totalmente no controle. Porque o objetivo não é fazer você se sentir forte e apto a enfrentar qualquer coisa. É fazer você se sentir atento. O que é você se sentir atento? Quando você está jogando um Survival Horror, tem muitas coisas que ficam escondidas no mapa, sejam recursos como munição ou itens-chave. E esse recurso é utilizado para fazer com que você fique sempre atento, e quanto mais atenção você coloca no jogo, mais medo você sente. E cria-se então uma situação onde você tem que literalmente lutar para sobreviver a um horror pelo qual o seu personagem está passando. Ele faz você estar sempre avaliando o risco que você está correndo e desconfiando do ambiente, usando, de novo, essa estratégia de fazer você estar sempre muito atento. A escassez de recurso nesse gênero não é uma punição, é uma linguagem que o jogo quer te transmitir. Nesse gênero, a escassez não é um problema que você tem que resolver, é a base da sua experiência. Pouca munição, inventário limitado e decisões que você não pode desfazer faz com que você preste uma atenção muito maior no jogo e vá criando a ambientação do horror. O jogo não está tentando te irritar com isso, ele está tentando te colocar em um estado mental. Um estado mental onde você precisa tomar decisões o tempo todo. Não tem um cenário perfeito e sempre vai faltar alguma coisa. Seja um item-chave, munição ou uma arma para matar um inimigo que é mais poderoso. E essa sensação de nunca estar completamente preparado é o que mantém a atenção viva e pode gerar inclusive várias runs, porque um jogo desse você não quer jogar uma vez, porque você termina e você ainda tem aquela sensação de poxa, eu acho que eu não masterizei o jogo, e você vai para uma segunda jogada e quanto mais você joga e aumenta a dificuldade, mais você percebe que não, o jogo é daquele jeito. Outro elemento central que constrói o Survival Horror é a tensão constante. Não aquela tensão explosiva de um jumpscare, um susto, mas uma pressão silenciosa. Sons de fora da tela, ambiente apertado e a sensação de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Os jogos do gênero fazem isso de propósito. Eles ocupam um espaço na sua mente, eles alugam um triplex na sua cabeça. E mesmo quando nada está acontecendo, você sente que alguma coisa é iminente. O medo não vem do ataque de uma criatura em si, mas vem da antecipação a isso que o seu cérebro cria por causa dos elementos do jogo. E um dos jogos que melhor cria essa tensão e essa pressão que não somem, pra mim, é o Silent Hill. Com aquela névoa que você não enxerga muito na frente, você não sabe o que tem, os temas pesados, a explicação das criaturas e a forma como a narrativa se constrói, faz com que ele seja um dos big players quando a gente pensa no gênero Survival Horror, porque ele constrói muito bem essa tensão. E por que isso funciona tão bem? Psicologicamente, o ser humano reage muito mais forte a uma incerteza ou a um perigo iminente do que a alguma coisa imediata. E o Survival Horror explora exatamente isso. Você raramente vai estar em um perigo absoluto, mas quase nunca vai ter certeza de que você está seguro. E essa sensação é tão forte que eu lembro como se fosse ontem, quando eu tinha lá os meus 8 anos, 7, eu estava jogando Resident Evil 2 clássico em um emulador no meu computador, lógico, à noite, com tudo apagado e todo mundo dormindo,
E eu lembro que eu fiquei morrendo de medo de sair de uma safe zone porque o Mr. X podia me pegar ali fora. Ou pior, ele podia entrar lá para me buscar e me matar. Então, esse clima que é construído funciona muito bem. E esses perseguidores que a gente tem comumente em Survival Horrors, como o Nemesis, o Mr. X, ou até o Cabeça de Pirâmide no Silent Hill 2, funcionam muito bem nesse gênero. E virou quase que um estigma, uma fórmula dele. Porque hoje os Survival Horrors que são lançados têm um perseguidor. E tem jogos que inclusive são baseados nessa temática. Eu acho que o melhor exemplo dessa característica do perseguidor é o Outlast. O Outlast, ele não te dá arma nenhuma para lutar, você tem uma câmera com uma bateria noturna super limitada e sempre tem um perseguidor diferente. O jogo é baseado nisso porque funciona. E essa dúvida constante cria um tipo de tensão que não depende só dos sustos. É um desconforto contínuo que te mantém engajado, atento e emocionalmente envolvido com o jogo. E isso é uma das coisas que gera o fator replay. É você querer jogar de novo, sentir aquela sensação de novo e sentir que não importa o quanto você aumente a dificuldade e mesmo que você tenha aprendido bem o jogo, você sempre vai estar com aquela sensação de insegurança. Agora vamos usar um pouquinho do meu survival horror favorito da vida, que é o Resident Evil 2, como se fosse um estudo de caso. Por que ele funciona tão bem? Porque ele respeita a lógica do gênero do começo ao fim. Seja no clássico que eu joguei lá em 2008, que ele já era velho, mas pra mim foi uma das experiências mais assustadoras que eu tive, porque eu tinha só 8 anos, ou no remake, que eu já joguei bem mais velho quando ele lançou. O game design do jogo nunca abandona a ideia central do gênero, e ele te força a aceitar isso, que você nunca vai ter controle total da situação. Então você progride, aprende, melhora, mas a sensação de vulnerabilidade nunca some. Mesmo quando você está jogando o jogo bem e aumentou a dificuldade, você ainda assim fica vulnerável e inseguro porque é a forma como o jogo faz você se sentir. E é isso que mantém o jogo tenso, mesmo depois de muitas horas e até de ter zerado o jogo 1 ou 2 vezes. O Survival Horror não quer que você se sinta poderoso, ele quer que você se sinta vulnerável, atento e desconfortável o tempo todo. E é exatamente isso que faz o gênero funcionar tão bem e ter uma legião de fãs tão gigante. Não é o susto, não é uma dificuldade extrema de um Souls-like, mas é a sensação constante de que você nunca está completamente seguro.